pelo título você já ficou sabendo da minha grande novidade, que é eu estou indo morar em Portugal com o meu marido e com o meu cachorro. E assim, o resumo rápido dessa história é: meu marido está sendo transferido para Lisboa, então ele vai lá a trabalho e vamos todos nós como uma família, né, a gente e o nosso cachorro. Aproveita que eu matei a sua curiosidade logo no início do vídeo e já curte ele aqui embaixo pra mim, porque isso ajuda muito meu canal, e já se inscreve também pra você não perder os meus próximos vídeos. E aí, gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Hoje eu tô aqui, ó, de boa, só pra conversar com vocês. Eu tô até sentada mais pra trás na cadeira, tô mais relaxada, porque a história vai ser longa. Eu pensei assim, em fazer esse vídeo de várias formas. Eu tô pensando nesse vídeo, ó, há muito tempo, mas eu resolvi que quero contar uma história, assim, bem completinha pra vocês, porque se você tá nesse vídeo, provavelmente você tá interessado, né, na minha história, tá interessado por que que eu tô fazendo isso, né, por que que eu tô me mudando, então eu resolvi contar uma coisa, assim, bem completinha pra vocês. Vamos lá então para a versão completa dessa história do porquê que a gente está se mudando, porquê que a gente está indo para Portugal. Bom, para te contar essa história, eu preciso voltar lá no começo do meu namoro com o meu atual marido, né? Então, a gente estava lá começando a namorar assim e pensando no nosso futuro, porque desde o início a gente tinha o sonho de casar e de morar juntos e, enfim, de construir uma vida juntos. E lá no comecinho do nosso namoro, quero dizer 2013, 2014, não sei, por volta desse tempo aí a gente tava conversando sobre o nosso futuro, e aí ele me falou que tinha um sonho assim de morar numa casa incrível. Na minha cabeça na época eu achava que era uma mansão que ele queria, e aí sabe como que é quando você tá com uma pessoa, o sonho dela acaba se tornando o seu e vice-versa. Então muitos dos sonhos que ele tinha hoje eu compartilho e é o meu sonho, e assim é pra ele também. E aí entrei nesse sonho com ele e também comecei a sonhar em ter uma casa maravilhosa quando a gente casasse. Então ele, na época que a gente conversou sobre isso, começou a procurar terrenos, começou a procurar chácaras, assim, coisas mais pro interior mesmo, porque ele tem família que mora no interior. E aí pensamos, né, já que a gente quer uma casa muito grande, sem condição de realizar esse sonho em São Paulo, porque não dá pra você ter uma casa enorme em São Paulo, só se você tiver muito, muito, muito dinheiro. E ele começou a procurar tal terreno, até que ele achou um terreno que ele gostou, um terreno de chácara, né, no interior, perto da família dele. E aí ele comprou, né, tava lá e a gente tava sonhando em fazer nossa casa, enfim, pensando em como que a gente ia fazer tudo isso, porque era um sonho muito grande e a gente nem sabia por onde começava para realizar. Sabe aquele meme, o início de um sonho e deu tudo errado? Pois então, deu tudo errado com esse sonho, gente. Por vários motivos, assim, várias coisas foram acontecendo e uma foi puxando a outra, e a consequência foi que não deu certo, a gente teve que desistir desse sonho, não deu, a gente encontrou algumas pessoas pelo caminho que não eram as melhores pessoas do mundo, então, algumas pessoas agiram de má fé e aí foi acontecendo várias coisas que não deu certo. Ok, isso aí não deu certo, beleza, a gente começou a superar, foi uma coisa difícil, né, porque a gente tinha aquele sonho, a gente queria realizar, mas a gente teve que falar, não, não é pra gente, não tá dando certo, vamos mudar o plano. E nisso que a gente desistiu desse sonho, a gente já tava noivos, a gente tava planejando casar ali em 2020, a gente queria casar em abril de 2020, e a gente falou, nossa, já tá dando tanta coisa errada, por que a gente vai esperar tanto pra casar, pra realizar nosso sonho, né, pra ficar junto? Então a gente simplesmente resolveu adiantar o nosso casamento em um ano, que seria em abril de 2020, a gente passou pra janeiro de 2019, e aí a gente mudou pra janeiro porque tinha um super desconto no local que a gente queria, né, tinha desconto de janeiro e fevereiro, aí a gente aproveitou e pegou em janeiro. E além de tudo, a gente pegou no feriado de São Paulo. Então, dia 25 de janeiro, feriado em São Paulo, todo mundo poderia ir no casamento, né? Porque a maioria dos nossos amigos e família é de São Paulo. E aí a gente se casou no interior. Então, não era feriado lá, e era uma sexta-feira. Então, a gente ainda pagou mais barato de ser janeiro e fevereiro, e pagou mais barato ainda por ser um dia de semana lá no interior. Então só assim que a gente conseguiu casar lá naquele local que a gente queria. Foi amor à primeira vista, o primeiro local que eu visitei, e foi o local que a gente fechou, porque realmente todo mundo se apaixonou. Nesse momento você deve estar se perguntando por que eu tô contando essa história pra te falar sobre a nossa mudança pra Portugal, mas eu prometo que tudo vai fazer sentido. Eu tenho até uma colinha aqui, gente, que eu já escrevi faz uns 4 meses essa história aqui que eu queria contar pra vocês, porque realmente é uma coisa que eu quero compartilhar, eu quero dar um início aqui a um novo capítulo no meu canal, né, que eu vou falar sobre a nossa mudança, eu vou falar sobre Portugal. Então,
confia aí que logo eu chego, gente. Por isso que já no começo eu já dei a versão resumida pra vocês terem alguma coisa aí pra esperar até o final desse vídeo. Então a gente marcou o nosso casamento para 25 de janeiro de 2019 e em 2018, assim, no meio de 2018, eu comecei a ver que algumas pessoas estavam fazendo intercâmbio. E aí vi que uma amiga minha tinha ido para Portugal, em Porto, né, fazer um intercâmbio de 6 meses lá. E eu nunca tinha pensado em fazer intercâmbio, nunca tinha passado nem pela minha cabeça, porque eu achava que era muito difícil, eu achava que era muito caro, que não teria condições de fazer. Só que aí essa minha amiga foi e aí quando ela voltou, ela só falou coisas maravilhosas de lá. E aí eu comecei a ficar com uma pulguinha assim atrás da orelha e fui conversando com ela. E aí ela me falou que era muito tranquilo de aplicar pra vaga, que era só preencher uns formulários lá que a faculdade pedia. E com a ajuda dela consegui ir atrás disso tudo e preenchi todos os meus documentos e enviei pra faculdade. Parênteses aqui, pra quem não sabe, eu sou formada em nutrição pela USP, então eu fiz todo esse processo pela minha faculdade, né? Na época, acho que eu tava no 4º ano, na época que eu me inscrevi pro intercâmbio. E pra minha sorte, né, pra minha felicidade, eu fui aprovada no intercâmbio, consegui a vaga. Fiquei muito, muito, muito feliz. Tava pulando de alegria porque era uma coisa que eu nem sonhava em fazer na minha vida. E aí deu certo. E a parte mais louca de tudo isso, gente, é que eu ia casar em janeiro e meu intercâmbio ia começar em fevereiro. Antes de aplicar pra vaga do intercâmbio, eu perguntei pro meu marido, eu falei, olha, tem uma vaga de intercâmbio, o que você acha? Você iria comigo? Toparia essa aventura, né? Largaria o emprego e iria lá comigo? E ele falou, topo, porque se eu sou meio assim das ideias, ele é pior, gente. Ele é muito rápido pra fazer as coisas assim, ó. Você fala, ele já foi. Eu aqui eu tô pensando 1000 vezes, mas ele não. Ele já... Minha filha, o negócio com ele é papum. E ele topou. Pensando hoje, assim, na loucura que a gente fez, gente, de casar e ir pro intercâmbio, eu não sei como que eu tive essa coragem, sabe? Eu não sei de onde eu tirei, porque eu sou uma pessoa tão tranquila, eu sou uma pessoa tão na minha, assim, acomodada, não gosto de passar por dificuldades, sabe? Por mim, qualquer coisa tá bom. Mas, enfim, a gente foi. A gente terminou a lua de mel e foi direto pra Portugal, a gente foi direto lá pra Porto, não voltamos aqui pro Brasil, então a gente ficou ali do finalzinho de janeiro até o meio de julho fora, e foi uma experiência muito diferente ter casado e ido pro intercâmbio direto, gente, porque assim, eu nunca tinha saído do país na minha vida, eu mal tinha viajado poucas vezes, tinha pegado avião poucas vezes na minha vida, e aí já viajei de lua de mel, a gente já teve experiências muito incríveis, a gente foi pra lugares muito incríveis, e logo depois a gente desembarcou em Portugal, e foi uma loucura, assim, a vida de casada, né, vida de recém-casada, mais o intercâmbio, mais ficar longe de toda a família, de todos os amigos, bem nesse período de começo de casamento, gente, foi um mix de emoções, foi uma mistura de muita coisa, gente, passei por altos e baixos, foi muito maravilhoso, mudou muito a maneira como eu enxergo muitas questões, né, tipo, me ajudou a crescer como pessoa mesmo, passei por alguns perrengues, passei por algumas dificuldades, teve algumas partes que eu não gostei do intercâmbio, é claro, né, algumas partes que eu não gostei de morar fora, como acho que todo mundo, né, tem esses pontos negativos e pontos positivos. E eu saí de Portugal falando assim, nossa, eu tô de boa de Portugal. Eu acho que eu não preciso conhecer mais nenhuma cidade. Eu tô bem satisfeita com todos os lugares que a gente visitou aqui. Porque a gente visitou muitas cidades de Portugal, assim, pelo menos pra minha opinião. Eu acho que eu conheço mais Portugal do que eu conheço o Brasil. Porque como o país é muito pequeno, comparado com o Brasil, você consegue viajar muito facilmente. Você pega um fim de semana, aluga um carro, ou pode até mesmo ir de metrô ou de ônibus. Você já chega numa cidade diferente, pode conhecer. Então a gente conheceu muitos lugares legais e foi uma experiência bem legal. Da lista que eu tinha de lugares que eu queria visitar em Portugal, eu praticamente completei todos, assim. Faltaram algumas cidades, mas as principais, as que eu tinha mais vontade de visitar, a gente visitou. Então eu saí de lá falando, nossa, a próxima vez que eu for viajar, a gente pode ir pra outro lugar. Eu tô tranquila de Portugal já. Acho que eu não vou nem querer mais voltar aqui. Nossa, não, tá ótimo. E também eu tava com muita, muita saudade de todo mundo daqui. Gente, nossa, o coração tava apertado. Queria muito ver as pessoas. No meio do meu intercâmbio, assim, eu cheguei a chorar, assim, de saudade mesmo. Eu deitei na cama e falei que eu queria meu pai e minha mãe. Eu tava com muita saudade. E não, assim, claro que eu esperava ter saudade, mas bateu de um jeito muito diferente, sabe? Bateu de um jeito muito forte. Eu não tava esperando passar por aquilo. Eu achava que era uma pessoa tão tranquila que conseguiria passar, assim,
sem dificuldade, mas tive uma dificuldade aí na questão de saudade e tava muito animada para voltar pro Brasil. Voltamos pro Brasil, foi aquela festa, reencontramos todo mundo, maravilhoso. Mas depois de uma semana no Brasil, somente uma semana, adivinha só, eu cheguei à conclusão de que eu queria morar fora do Brasil. Falei pro meu marido, não, quero ir embora, eu quero morar em outro país. Eu quero e queria, porque queria, bati o pé e tinha certeza absoluta de que era aquilo que eu queria pra minha vida, não queria morar no Brasil, queria morar fora. Claro que teve um período ali de adaptação, né, porque eu tava morando em Portugal e aí vim pro Brasil. Com certeza mexeu bastante com a minha cabeça, né, porque uma mudança tão grande assim, com certeza tem muitos efeitos e eu sou uma pessoa muito intensa. Se eu tô muito feliz, eu tô muito feliz, e se eu tô triste, eu tô muito triste. Então, creio que eu passei por um período assim de tristeza mesmo, né, de ter perdido aquelas coisas que eu gostava em Portugal e que quando eu tava em Portugal eu não dava o devido valor, e aí cheguei aqui e senti falta e falei que queria mudar de país e morar fora. O que eu não falei pra vocês é que o meu marido sempre teve vontade de morar fora. Sempre que a gente conversava assim, ele falava, eu moraria fora, mas como você não quer, então nem vamos pensar sobre isso, né? Deixa pra lá. Até por isso que a gente chegou à conclusão de que a gente gostaria de morar numa casa incrível aqui no Brasil, né? Ir pro interior, morar num lugar com mais espaço. Enfim, mas ele sempre teve essa vontade e por causa de mim a gente nunca foi atrás desse sonho. E aí, então, quando eu cheguei à conclusão de que eu queria morar fora, então aí juntou os dois com a mesma vontade, com o mesmo objetivo, e a gente botou na cabeça que era isso que a gente queria. E aí isso era mais ou menos meio de 2019. Então a gente começou a pesquisar alguns lugares, né? Nossa primeira opção era Estados Unidos, na Califórnia, porque o irmão do meu marido mora lá há uns 10 anos, mais de 10 anos, então ele sempre teve vontade de ir morar lá, né? Ficar perto do irmão dele. E eu também, né? Maravilha, na minha cabeça, eu achava, Estados Unidos, incrível, com certeza quero morar lá, tenho facilidade com o inglês, beleza. Só que você conseguir um green card nos Estados Unidos é uma coisa bem complicada, é bem difícil de você conseguir ir legalizado ou até mesmo de você estar lá, é difícil de você se legalizar. Então a gente acabou deixando essa ideia um pouquinho de lado, acabamos, né, deixando pra lá porque a gente também não queria complicar tanto a nossa vida. E aí a gente pesquisando lugares, a gente chegou na decisão de que a gente queria ir pra Austrália. Então eu passei metade do ano de 2019 e o ano de 2020 pensando em ir pra Austrália. Vocês não têm ideia, gente, eu tava obcecada com essa ideia. Eu passava assim horas do meu dia pesquisando sobre a Austrália, querendo morar na Austrália e consumindo vídeos de vários youtubers, várias pessoas, comecei a seguir um monte de gente, e aí cheguei no problema de levar cachorro pra Austrália, que é um processo muito complicado, super burocrático. Para levar para Portugal, você também precisa fazer algumas coisas que a gente já tem tudo prontinho pro nosso cachorro. Só que para levar para Austrália era uma coisa assim impressionante de difícil. E aí eu fiquei triste, enfim, mas a gente entrou em contato com um monte de empresas e a gente começou a guardar dinheiro para levar o nosso cachorro para a Austrália, porque a gente estava firme que a gente queria ir para lá. Só que o que aconteceu em 2020? Pandemia. Mais ou menos na mesma época ali, né, abril de 2020, que era a época que inicialmente a gente queria casar. E por uma coisa do acaso, né, por coisas que deram errado, a gente acabou casando em 2019, não fomos afetados pela pandemia, e aí o que o nosso casamento com certeza teria que ser agendado, ele não foi. Então a gente só lá na frente que a gente conseguiu ver que talvez tenha tido um motivo, né, pra nossa trajetória ter mudado, enfim, que a gente não pegou essa época aí de pandemia. Mas, por conta da pandemia, a gente não conseguiu ir pra Austrália, que a gente tava se planejando pra ir pra Austrália quando eu terminasse a faculdade, né? Eu terminaria a faculdade ali no meio de 2020 e foi bem quando todos os países fecharam, né? A Austrália foi bem rígida quanto a quem poderia entrar lá. Até cidadãos australianos mesmo estavam com dificuldade de entrar na Austrália. Enfim, eu lembro que eu acompanhava bastante as notícias, porque naquela época a gente ainda queria a Austrália. A gente, nossa, tava batendo o pé, gente. A gente quase fechou um intercâmbio pra Austrália. A gente quase que a gente comprou um curso de inglês, assim, só pra, tipo, poder ir como estudante, e aí depois chegando lá, meu marido procuraria um emprego, né, pra ver se ele conseguiria um visto pra poder ficar permanentemente lá. A gente quase fechou um intercâmbio, tipo, pra depois que a pandemia acabasse, né, as pessoas que estavam vendendo intercâmbio estavam dizendo logo logo abre, logo logo as fronteiras abrem. Mas enfim, graças a Deus que a gente não fechou esse intercâmbio, porque teria sido um dinheiro, assim, jogado fora, porque as fronteiras ficaram fechadas por um bom tempo, não teria tido jeito da gente ir pra Austrália na época que a gente queria. E aí, em 2020,
2021, no começo de 2021, a gente viu que a gente tava meio que num limbo, né? A gente tava morando em São Paulo, numa casa que a gente não gostava muito, assim, não era o nosso sonho. Só que pra gente era temporário, então a gente tava lá temporariamente até a gente conseguir ir pra Austrália, né? E seguir o nosso sonho. Só que aí a gente falou, cara, até quando a gente vai ficar nessa coisa de temporário num lugar que a gente não tá feliz, num lugar que não tá legal pra gente? E aí a gente começou a ver a opção de se mudar pro interior. E foi assim que a gente veio pra Caçapava, né? Nessa casa que eu tô aqui agora. A gente tá muito feliz morando nessa casa. Com certeza a gente realizou um sonho. Então, aquele sonho que meu marido tinha lá no começo do nosso namoro, da gente morar numa casa maravilhosa. Assim, pra mim, a gente já realizou, porque a casa que a gente mora é incrível. Eu amo essa casa, eu sou apaixonada nessa casa. Meu marido também gosta muito daqui. E aí a gente resolveu vir pra cá, também numa casa temporária, porque a gente já sabia que a gente ainda tinha o sonho de se mudar. E foi dito e feito, gente. A gente assinou os papéis dessa casa que a gente tá aqui, né, no interior, em fevereiro. Aí acho que foi em março, o meu marido mudou de emprego. Ele foi para uma outra empresa que tem filial na Califórnia e depois de um tempo abriu uma filial em Portugal. E aí, desde que ele entrou nessa empresa, ele falou que ele tinha vontade de morar fora, que ele gostaria de ir pra Califórnia. E aí, o ano de 2021 foi um ano que a gente ficou meio que tentando, assim, Califórnia, né? Ele foi pedindo pra algumas pessoas, foi vendo questões burocráticas, se seria possível ele ser enviado pra Califórnia. Mas aí, foi negado, assim, não daria certo pra empresa. Não faria sentido ele ir para Califórnia, mas então foi oferecido para ele a transferência para Portugal e mais ou menos no fim ali de 2021, ele falou sim, então eu quero Portugal. E aí a gente assinou os papéis dessa casa em fevereiro, só que a gente só começou a se mudar para cá em agosto de 2021. Então, em agosto de 2021 as coisas não estavam nem desencaixotadas, gente. Foi mais ou menos, sei lá, em dezembro que a gente começou a ter um pouco mais de tranquilidade, que as coisas foram começando a ficarem mais finalizadas aqui, né? Detalhe, essa casa já estava pronta, a gente só se mudou e fez algumas reformas e imobiliou, né? Deixou tudo certinho, decorou. Mas foi mais ou menos em dezembro de 2021 que eu comecei a ter o gostinho dessa casa aqui, comecei a aproveitar ela, ficar mais tranquila, né? Porque ali 2021 foi um ano de mudança mesmo, né? Foi um ano mais de se preparar, então a gente trabalhou muito nessa casa. Eu mesma pus a mão na massa, quebrei parede, arrumei parede com massa corrida, lixei, só não pintei, não passei gesso, porque não tenho essa habilidade, mas assim, a gente botou bastante a mão na massa aqui, meu pai me ajudou bastante também, e aí, enfim, começamos a aproveitar a casa mais no finzinho de 2021, e no finzinho de 2021, meu marido me vem com a notícia de que a gente já se mudaria pra Portugal, em breve, que as coisas já estavam correndo e tal. Eu fiquei meio em pânico, enfim, mas aí os processos burocráticos demoraram muito, né? Porque tem que fazer 1 milhão de coisas, depende de aprovação de muitas coisas. E aí, acho que foi no meio desse ano agora, de 2022, que ele assinou mesmo o contrato, que as coisas foram ficando mais oficializadas. E aí, até sair o visto dele, demorou agora até finzinho de novembro de 2022. Então, tô gravando esse vídeo aqui pra vocês no dia 4 de dezembro de 2022 e contei toda essa história, gente, desde lá do passado, desde que eu comecei a namorar, pra vocês entenderem o porquê que eu estou me mudando pra Portugal. Foi só esse caminho que levou a gente pra Portugal. Pouca coisa, né? Pouca coisa que serviu pra levar a gente pra Portugal. E um detalhe que eu esqueci de contar pra vocês é que a gente meio que tinha na cabeça esse sonho de se mudar pros Estados Unidos como a primeira opção, como a melhor opção possível. Só que o meu marido já tinha visitado os Estados Unidos e eu nunca tinha ido para os Estados Unidos até novembro de 2021, que a gente foi lá para Califórnia, a gente visitou o irmão dele. E aí eu fui para Califórnia, mais ou menos na região de Los Angeles, e na minha cabeça o exterior era todo parecido com a Europa, porque eu só tinha visitado a Europa, né, assim, de país que a gente gostaria de morar. E na minha cabeça os Estados Unidos seriam muito parecidos com a Europa, sabe? Só que daí eu cheguei lá e eu vi que, tipo, não era exatamente igual. Era uma cidade grande, a Europa costuma ter cidades pequenininhas, era muito trânsito, diferente da Europa. Me senti muito mais segura na Europa do que me senti lá onde eu fui nos Estados Unidos. Gente, assim, eu tenho quase certeza que eu fui seguida nos
nos Estados Unidos. Um dia que eu tava andando a pé, assim, fui numa loja e, como eu falei pra vocês, na minha cabeça a segurança era igual da Europa, era igual de Portugal, e eu tava tranquila, entendeu? Então a minha guarda tava bem baixa. Só que aí eu vi um cara estranho, tipo, eu encontrei ele uma hora, ele mexeu comigo, aí a gente se separou. Aí depois de um tempão andando, a gente se encontrou de novo, eu vi ele atrás de mim, eu falei, gente, alguma coisa tá esquisita. Então, por conta desse episódio, eu fiquei com uma impressão, assim, sabe, diferente. Tipo, não posso generalizar, não posso dizer que é sempre assim, mas a minha experiência foi assim, por isso que eu tenho essa impressão, né? Então, na minha cabeça, tá desse jeito, vai ser só vivendo novas experiências mesmo, né? Pra mudar essa impressão, né, que eu tive. Mas, enfim, fiquei com essa impressão e eu precisei ir pros Estados Unidos pra ver que não era necessariamente só lá que eu queria morar, sabe? Precisei ir pra lá pra falar, nossa, mas Portugal era isso, isso, isso e isso melhor. Nossa, era aquilo, que era uma coisa que quando eu fiz intercâmbio lá, eu não percebi, eu não achava, na minha cabeça eu só queria Estados Unidos, sabe? Meu marido também, na cabeça dele, nossa, eu só quero Estados Unidos, que não sei o quê. E acho que até hoje, inclusive, ele até preferiria Estados Unidos, assim, mais do que eu, porque eu tenho mesmo um gostinho por Portugal, eu acho bonitinho, sabe? Aquelas ruínas, a decoração, assim, eu acho incrível, eu acho, tipo, fantástico. Foi um país muito gostoso de visitar, foi muito gostoso de morar, foi muito seguro, incrível, assim, uma qualidade de vida muito alta, que eu precisei passar por algumas outras experiências para dar um pouco mais de valor para aquele país, dar um pouco mais de valor para aquelas experiências que eu vivi. Apesar do visto do meu marido já ter saído, a gente não tem a data oficial ainda pra gente ir pra Portugal. Pelo menos no dia de hoje a gente ainda não sabe exatamente qual dia que a gente vai. A gente tá esperando a confirmação da empresa, né? Como é tudo pela empresa, a gente depende deles pra saber que dia a gente vai poder ir. Mas eu creio que não vai passar de janeiro do ano que vem. A gente tá querendo ir no finzinho agora de dezembro, mas a gente não sabe se vai ser possível. No dia de hoje eu ainda não sei a data oficial, mas se durante a edição desse vídeo sair a data que a gente vai, eu vou pedir pra Paola, que é minha editora, deixar aqui na tela pra vocês saberem que dia que a gente vai. E eu acho que eu contei toda a minha história, assim, pra vocês, toda a trajetória que levou a gente pra Portugal, que levou a gente a escolher Portugal e meio que Portugal escolher a gente também, né? Foi uma coisa aí não tão certa desde o início, mas essa é a nossa história, essa é a minha história aí com Portugal. Eu espero que vocês tenham gostado. E agora é meio que um ponto de transição do meu canal, porque eu não só vou fazer vídeos sobre beleza, né, de maquiagem e de cabelo, mas também vou fazer vídeos sobre morar em Portugal, sobre a vida em Portugal, enfim, vou compartilhar bastante com vocês desse meu período de mudança, né, de adaptação, vou contar pra vocês como que vai ser, eu tenho muitas ideias, quero mostrar muitas coisas pra vocês, desde a gente indo pra lá mesmo, fazer vlogs lá em Portugal, fazer vlogs viajando, enfim, até contar mesmo como que é a vida, coisas que vão mudar, o mercado, enfim. Também tenho muita coisa pra falar sobre levar cachorro também pra Portugal, né, que a gente fez todo o procedimento para levar o nosso cachorro. Então, com certeza tem algumas coisas aí que eu posso contar para vocês como que foi o processo. Tô falando isso porque teve muitas pessoas já no meu Instagram que perguntaram do meu cachorro. Mas o cachorro vai junto? Vai, o cachorro vai junto com certeza. E eu espero que vocês tenham gostado, né? Se você gostou desse vídeo, já clica no gostei aqui embaixo, porque isso ajuda muito o meu canal. E também se inscreve aqui no meu canal para você não perder os meus próximos vídeos agora de beleza e também sobre morar em Portugal. Um beijo e até a próxima! Vamos adiantar um ano do nosso casamento, porque já tá dando as leis mais intensas, né, E a gente conseguiu...